Está ocorrendo um evento do Ministério da Saúde e uma cena viralizou de ontem para hoje, que eu quero ver com vocês essa cena e depois comentar algumas respostas dadas pelo governo sobre isso. Vamos assistir aqui juntos e depois eu vou ler as notas e a gente vai pensar algumas coisas. Assistam. Bem, não precisamos ver inteiro aqui porque o vídeo tem mais um bocado de tempo e isso aqui foi uma apresentação que aconteceu num evento promovido pelo Ministério da Saúde e era um evento realizado sobre política nacional de promoção da saúde. Isso rapidamente gerou uma tremenda reação negativa, né? Uma série de críticas, não apenas da oposição, que está se refestelando com essa situação aqui, né? É mais munição dada para a oposição. E a gente falou muito sobre isso ao longo dos últimos meses, né? Sobre como, além dos acertos, é importante que um governo tente evitar os erros, e aí uma série de erros esdrúxulos, né, que não são muitas vezes tão graves assim, mas que às vezes são graves, e isso gera esse tipo, como eu falei, essa munição para a oposição ficar apontando o dedo e criticando. E aí, rapidamente, o Ministério da Saúde emitiu uma nota admitindo o erro. Eu quero ler para vocês a nota aqui, diz o seguinte: a Secretaria de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde promoveu o primeiro encontro de mobilização para a promoção da saúde no Brasil em prosa. O objetivo do evento é apoiar a implementação e a gestão participativa da Política Nacional de Promoção da Saúde a partir do compartilhamento de experiências e da ampliação do diálogo entre gestores e trabalhadores de diferentes estados, com momentos dedicados à diversidade cultural. A programação contou com a participação de 7 grupos artísticos nos seus intervalos. Uma das apresentações surpreendeu pela coreografia inapropriada. O Ministério da Saúde lamenta pelo episódio isolado, que não reflete a política da Secretaria nem os propósitos do debate sobre promoção à saúde realizados no encontro, e adotará medidas para que não aconteça novamente. Essa foi a primeira nota, e outro comentário foi feito pela Gleisi Hoffmann, que é presidente nacional do PT, e ela diz o seguinte aqui: realmente muito ruim que uma apresentação de dança erotizante tenha ocorrido em evento do Ministério da Saúde, que divulgou nota lamentando o erro e anunciando providências. Nada disso justifica as fake news e acusações contra o PT que os bolsonaristas estão fazendo. O partido não teve relação nenhuma com o que ocorreu. Aliás, em matéria de saúde, os bolsonaristas têm de explicar o genocídio da pandemia antes de apontar o dedo para o PT. Nossa política é a da verdade, do respeito e cuidado com a população. O resto é manipulação e exploração da mentira. Vamos começar pela nota do Ministério da Saúde, né? Então, assim, a primeira coisa que tem que observar é que há um reconhecimento rápido do erro, o que já é uma grande vantagem, na verdade, se eu pensar em relação à prática anterior, né? A gente tem que lembrar aqui que durante 4 anos a gente teve que realmente lidar com situações que eram inaceitáveis, esdrúxulas, sabe? Algumas situações, slogans que eram claras associações a fascismo. Então, assim, eram situações bem mais complicadas do que o governo Lula se envolve nesse momento, mas certamente o que acontecia ali era uma negação. Então, assim, havia crítica, as pessoas ficavam indignadas, revoltadas, apontavam o dedo e o governo simplesmente fingia que não ouvia. Então, nesse sentido, a gente tem que pensar que essa nota já é um reconhecimento do erro e a promessa de que não vai acontecer de novo. Então, pelo menos é um avanço tremendo nesse sentido. Por outro lado, vendo a nota da Gleisi, daí eu quero entrar aqui em uns elementos que tem a ver com argumentação, que tem a ver com explicar, né, a situação. Ela diz o seguinte aqui: ela reconhece que foi um erro, que foi uma apresentação erotizante, muito ruim, e que o Ministério da Saúde emitiu nota. Daí ela fala aqui que nada justifica as fake news sobre o PT, que o partido não tem nenhuma relação com o que aconteceu. Aí a gente tem que compreender as coisas como elas são, né? O governo atual é do PT, a gestão do PT, você tem muitos cargos de confiança que são destinados ao PT, então é claro que qualquer coisa que acontecer no interior do governo, qualquer decisão tomada por diferentes escalões, qualquer decisão tomada por diferentes ministérios, secretarias, isso vai para a conta do PT porque é uma gestão do PT. Do mesmo modo como, no caso do Bolsonaro, erros cometidos na gestão dele caiu na conta do Bolsonaro. Nem sequer iam para o partido, né, para o PSL na época, porque era um partido que não tem nenhuma identidade, nada disso. Então, assim, não era algo representativo. Já o Lula tem um vínculo muito íntimo com o PT, né? Toda a trajetória política dele foi no partido, então, nesse sentido, não tem como separar uma coisa da outra. Então, isso tem a ver com o PT, porque é a gestão do PT e
ou se adequa ou contraria pautas do PT. Então, nesse sentido, não tem como separar uma coisa da outra. Não dá para tentar fazer isso aqui, essa distinção, né? Ah, e no governo petista aconteceu tal coisa, portanto não é culpa do governo petista. É culpa do governo petista porque, bem, é uma coisa meio óbvia, né? A relação aqui é uma relação direta entre uma coisa e outra. Eu não sei quais fake news que ela se refere, né? Porque não sei o que as bolhas bolsonaristas estão falando sobre isso. Certamente tem muita coisa esdrúxula sendo dita. Então, assim, é claro que a gente tem que repudiar fake news, mas não dá para tirar o vínculo aqui, a relação entre uma coisa e outra. Daí ela prossegue aqui. Em relação à saúde, os bolsonaristas têm de explicar o genocídio da pandemia. Eu concordo que há muita coisa a ser esclarecida ainda sobre a pandemia, sobre a gestão do Bolsonaro na pandemia, sobre o Ministério da Saúde, os crimes cometidos, o genocídio, mas trazer isso nesse contexto aqui, olha só, erramos, mas o Bolsonaro errava mais, esse tipo de relação, a gente pode até explicitar isso e dizer porque é um fato, mas isso não justifica nada. Esse aqui é um típico exemplo de falácia lógica, né, de apelo à hipocrisia ou do coque, que é quando você, para se livrar da culpa ou para você corrigir ou para você justificar o erro, você aponta o dedo para outra pessoa, para outro grupo, para outro governo. Então, assim, uma coisa não anula a outra. Há um monte de erros e crimes do governo Bolsonaro e isso não tem nenhuma relação com os eventuais erros da gestão do Lula agora. Então, são coisas distintas e aí o governo Lula tem que arcar com o peso das práticas, as políticas, daquilo que acontece dentro do seu governo. Isso não tem relação nenhuma com o Bolsonaro. A gente pode celebrar aqui, a gente pode, inclusive, sabe, estar mais aliviado, que a gente não está o tempo todo aqui confrontando a possibilidade de um golpe de Estado, de ruptura democrática, de falas perigosas do Bolsonaro, de falas criminosas. A gente pode celebrar isso. Mas isso não anula nem legitima o que é feito agora. Os erros feitos agora têm que ser indicados, têm que ser apontados, de modo que a gente possa ter uma nota como essa do Ministério da Saúde dizendo não vai acontecer de novo. A gente vai tomar medidas para que isso não se repita. Isso que é importante. Aqui a gente tem que voltar à ideia de qual é o papel do cidadão nessas horas, né? A nossa função, tanto oposição quanto situação, tanto, sabe, quem não gosta do Lula quanto quem apoia o Lula, de estar disposto a efetuar essa crítica, de refletir sobre as coisas que acontecem, de modo que a gente leve o governo ou o país para um melhor rumo que a gente julga, né? Então, assim, cada um tem uma visão de país, cada um tem uma visão de sociedade e cada um vai disputar no interior desse regime democrático quais visões que vão preponderar. E aí, algumas vezes, entra um governo de direita, outras vezes um governo de esquerda, e aí isso vai direcionando práticas públicas de aceitação de minorias ou de rejeição de certos grupos. Ou seja, as coisas vão acontecendo desse modo. A sensação que pode passar é que há avanços e retrocessos, e de fato há avanços e retrocessos, mas é assim que esse jogo se dá. Quem já viu a série Amend, da Netflix, pode perceber isso bem no contexto norte-americano. Ali tem a descrição de várias lutas que se deram entre grupos buscando direitos, buscando representação, e como essas lutas foram se dando, e como foi esse processo de avanços e retrocessos, isso no campo judiciário principalmente, isso no campo da interpretação das leis, da interpretação da Constituição. Então é interessante a gente perceber como a gente vai nesses ciclos, né? E aí, é claro, como eu falei, que uma coisa não anula a outra. Erros do governo petista têm que ser apontados pela oposição e por gente que apoia o governo, sim, para que cenas como essa não se repitam. E aqui nem é questão de ser moralista, né? Olha só, uma cena de alguém dançando ali, erotizando, porque há espaços para tudo. Há locais no qual isso é aceito, há locais no qual isso faz sentido e há locais nos quais isso não faz sentido. E não é o caso nesse evento do Ministério da Saúde. Então, assim, é pensar onde as coisas se situam. E aí, o que você também quer como referencial, sei lá, para um evento da saúde. Então, assim, é isso, né? Não é questão aqui de você saber, ai não, agora está horrorizado porque tem alguém mostrando a bunda e falando lá, Santa Cruz, sei lá que está falando. Então não é isso, não é essa a questão. Há espaço para tudo e não era o espaço para isso. Então essa frase da Gleisi Hoffmann de tentar, sabe, jogar o foco, né, jogar o holofote do governo Lula agora para o Bolsonaro, é uma tática que foi usada muito pelo Bolsonaro, né? Ah, o PT, o PT, o PT, e agora me parece que também tem sido usada pelos petistas, né? Ah, o Bolsonaro, o Bolsonaro, o Bolsonaro. Ela é eficaz porque ela distrai a atenção, mas argumentativamente ela é muito ruim. Daí, por fim, aqui a política de verdade, respeito, cuidado com a população, me parece que o importante é isso, né? Transparência, explicar as coisas, justificar as coisas e falar assim, olha, erramos, não vamos repetir, isso aqui não foi um erro, isso aqui foi totalmente legal dentro da, sei lá, dos procedimentos aplicáveis. Então, assim, é explicar. Eu acho que é isso que a gente tem que exigir também, que cada coisa que nos pareça suspeita ou errônea, que eles estejam dispostos sim a dialogar com a população e falar, olha, é assim que funciona, ou desculpa. É o mínimo que se espera, né? Errou,
se desculpe. Eu quero saber de você o que você pensa sobre essa cena no começo aqui, né, do bate-cu aí. O que você acha disso aí? Como é que você viu essa cena? Se você tinha acompanhado já a discussão em torno disso. E também sobre a nota do Ministério da Saúde, pedindo desculpas, dizendo que não vai se repetir, e a nota da Gleisi Hoffmann sobre isso, tentando tirar, né, tentando descolar a situação no governo do PT, tentando descolar a situação do partido. Como é que você entende isso? E também pôr a culpa, né? Ou tentar, sei lá, tirar o foco e jogar para o Bolsonaro. Como é que você entende essas táticas? Como é que você percebe isso? Deixa no comentário aqui embaixo, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui, ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento. Se torne membro do canal para dar uma força e também confira na Amazon o meu livro sobre falácias lógicas e argumentação racional, no qual também está explicada essa falácia do Tucoque, né? O apelo à hipocrisia de tentar desviar o foco. Pode ir lá conferir com desconto. Um forte abraço para você e se cuide. Tchau! Estamos em guerra pela independência. Eles atacam, tentam nos intimidar, usam as estruturas de poder para distorcer a realidade. Mas não vão nos calar. A gente não se curva, a gente vai à luta. Em um sistema viciado em meias-verdades, Nós somos a resistência, nós queremos a verdade. Por isto, levantamos a bandeira da independência. Independência para fazer um jornalismo corajoso, para colocar o dedo na ferida, para denunciar os abusos e as injustiças. Somos independentes dos donos do capital, dos poderosos e das grandes corporações. Aqui é publicidade zero. Só assim honraremos o nosso compromisso com a denúncia. Com a liberdade total de opinião. Essa guerra não é fácil, é cruel, mas com seu apoio e luta, seremos cada vez mais fortes. Junte-se à nossa causa. Junte-se à nossa causa. Junte-se à nossa causa. Fortaleça o jornalismo verdadeiramente independente. Sendo membro do ICL.